Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus por mais uma oportunidade de ouvirmos uma palavra de encorajamento, uma palavra da parte de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. O Wilson Pereira com vocês mais uma vez, trazendo essa palavra de encorajamento, uma palavra que Deus possa nos trazer luz. Aleluia! Graças ao Senhor pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Senhor Jesus, ele era o profeta de Deus, como também é o profeta de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o profeta. Aleluia! Então, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra com os seus discípulos, ele ensinou muitas coisas para os discípulos e deixou os discípulos aqui pregando o Evangelho. Então o Senhor foi para o caminho da cruz, ele veio com essa finalidade de morrer por nós na cruz. Ele sofreu muito dos anciãos de Israel, dos escribas e fariseus, pelas autoridades romanas, e depois no final ele foi para a cruz e morreu por nós. Mas enquanto o Senhor Jesus estava aqui, havia realmente inimigos, como os fariseus e saduceus eram inimigos do Senhor, mas ele também tinha amigos, e tinha famílias que o seguiam, e famílias que o hospedavam, e famílias que guardavam. Então em Betânia havia uma família que era muito amada do Senhor. O Senhor amava muito essa família. Era a família de Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos. Então a Bíblia fala desse episódio dessas pessoas. Sempre quando o Senhor ia lá em Betânia, se hospedava na casa dessa família. E no capítulo 11 de João, o Lázaro, ele morreu e o Senhor esperou 4 dias, e a Bíblia fala que o Senhor amava essa Lázaro, mas o Senhor esperou passar 4 dias e não foi ter lá até a casa deles. Quando passou os 4 dias, o Senhor foi ter com eles, e o Senhor queria fazer uma obra de ressurreição. Então o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Aleluia! Mas voltando aqui para o livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 38, fala assim: indo eles de caminho, entrou em Jesus num povoado, que era Betânia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Nesse texto aqui não fala de Lázaro, mas sabemos que Lázaro era o irmão de Marta e Maria. Isso você pode ver no capítulo 12 de João. Aleluia! Então aqui, quando Jesus chegou na casa de Marta, Marta hospedou o Senhor e estava preocupada em fazer as coisas para dar alimento ao Senhor e seus discípulos. Mas, enquanto Marta estava ocupada com os serviços, Maria assentou aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos. Então o versículo 40 diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois que venhas ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia! Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então aqui mostra uma história de 2 irmãs, uma chamada Marta e a outra chamava Maria. Eu não sei qual das 2 era mais velha, mas parece que Marta era mais velha. Marta era uma pessoa agitada, uma pessoa, podemos dizer, nervosa. Então Marta, ela se preocupou em fazer os serviços. Sempre quando você vê na Bíblia falando de Marta, dessa pessoa aqui, ela está envolvida com serviços. Então a pessoa que gosta de servir as pessoas e servir bem, cuidar bem. Então, obviamente, uma pessoa quando chega na casa de alguém, aquela pessoa vai se preocupar em trazer um bom serviço. E foi assim que Marta fez.
ela se preocupou em fazer as coisas de casa, preparar o alimento, preparar a casa, porque o Senhor Jesus chegou ali talvez de surpresa. Mas Maria, ela se preocupava em sentar para ouvir os ensinamentos. Aí eu te faço essa pergunta: quem está certa, Maria ou Marta? Ó Senhor Jesus, será que nós vamos condenar Marta por estar envolvida com muitos serviços e aplaudir a Maria porque Maria sentou aos pés do Senhor? Senhor Jesus, essa história nos mostra a seguinte lição: Marta, ela tem o ministério de serviços. Maria tem o ministério da palavra, e ouvir a palavra, e compartilhar a palavra, e pregar a palavra, e ensinar a palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Mas no serviço da igreja nós também precisamos servir aos irmãos, servir os santos. Então é importante que tenhamos o serviço de Marta. Marta é uma pessoa muito importante na igreja, tem um papel muito importante. Maria também tem um papel importante. Nós precisamos ter o serviço de Marta e o serviço de Maria. Por um lado, nós servimos ao Senhor, ouvindo a palavra, praticando a palavra e ensinando a palavra. Mas também servimos ao Senhor também com o nosso serviço na igreja, em cuidar das pessoas, em servir na igreja, no serviço de crianças, de recepção, no serviço de limpeza. Todos os serviços nós precisamos servir no Espírito. Ó Senhor Jesus. E é como aqui não fala de Lázaro, mas sabemos que Lázaro é uma pessoa que era irmão dessa família, dessas duas mulheres. Quem era Lázaro? Lázaro foi uma pessoa que simplesmente morreu, como eu citei no capítulo 11 de João. Ele morreu e já havia 4 dias. E o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. O Senhor mandou que Lázaro saísse daquele lugar, daquele túmulo, saísse para fora, e Lázaro ressuscitou. Então Lázaro tem uma experiência de morte e ressurreição. No serviço ao Senhor, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, mas ressuscitar. Quando nós ressuscitamos, nós servimos ao Senhor em ressurreição. Não servimos ao Senhor na nossa pessoa caída, no nosso achismo, com a nossa mente problemática, mas servimos ao Senhor em ressurreição. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Quando estamos servindo ao Senhor em ressurreição, nós estamos servindo o Senhor no Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Então precisamos do serviço de Maria, do serviço de Marta e o serviço de Lázaro. Servir ao Senhor, assentar aos pés dele para ouvir os ensinamentos, servir ao Senhor com serviço, envolvidos com o serviço da igreja do dia a dia, em servir as pessoas, mas também servir ao Senhor em ressurreição, aquele que morreu e ressuscitou. Em Mateus capítulo 16, o Senhor diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cada dia eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena, como diz o livro de Colossenses capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, te louvamos, que nós possamos servir o Senhor em novidade de vida, que possamos servir o Senhor em ressurreição, que possamos servir o Senhor no Espírito, recebendo os seus ensinamentos e tendo o serviço de Marta, aquele serviço que agrada a Ti, o serviço no Espírito. Aleluia, Jesus é o Senhor.